A paz do Senhor, tudo bem? Hoje, o nosso tema de hoje é Cristo, o ungido de Deus. E hoje a gente vai ler lá na palavra do Senhor que está escrito em Lucas. Lucas, no capítulo 4 e no versículo 18, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar-lhe ao ministro, assentou-se aos olhos de todos. Na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia, Jesus. Então hoje a gente vai falar de Jesus. Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo. O centro. Jesus, ele está presente do início ao final da Bíblia. Jesus, lá em Gênesis, Apocalipse, lá no Antigo Testamento, apontava para Jesus. E no Novo Testamento, revela Jesus. Então, Jesus, ele está presente em toda a Bíblia. Mas Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo vem do grego e significa ungido. Mas a gente vai, para a gente entender por que Cristo ungido, né? Jesus Cristo significa ungido, a gente vai voltar lá para o início da Bíblia, lá para o começo, a gente vai lá para Gênesis, quando Adão e Eva peca, né? O pecado se espalhou por toda a terra. Mas Deus já sabia que isso ia acontecer. Isso não pegou Deus de surpresa, não. Deus já sabia. E o pecado, ele nos afasta de Deus. E o Senhor não queria isso. Então Deus já tinha um plano de resgate, um plano de reconciliação, um plano de salvação para a humanidade. Por quê? Porque quando o pecado entrou no mundo, entrou o sofrimento, entrou a dor e também a morte. Então, todos nós estávamos condenados pelo pecado. Mas Deus já tinha um plano. E o plano de Deus precisava haver um sacrifício. Um sacrifício de alguém que não tivesse pecado. De alguém que cumprisse toda a lei. De alguém que fosse perfeito. Mas Deus, ele olhou para a terra e ele não viu quem? Nenhum justo. Ele não viu ninguém que não tivesse pecado, não havia um justo sequer. Porque todas as pessoas que nascem, já nascem pecadoras. Por causa desse pecado aqui, ó. Por causa do pecado original. Por causa do início de Adão e Eva, lá do pecado da desobediência. Então todos que nascem, já nascem pecadores. Para o sacrifício, precisava ser alguém que não tivesse pecado. Então o que Deus fez? Deus enviou um único filho dele, Jesus Cristo. O Espírito de Deus desce sobre o ventre de Maria e Maria concebe e dá a luz a Jesus. Então Jesus, ele vem com uma missão aqui neste mundo, e todas as pessoas que Deus escolhe para uma missão, essas pessoas são o quê? Elas são ungidas. Elas são ungidas. Lá no Antigo Testamento, existiam 3 tipos de pessoas que eram ungidas. A Bíblia vai dizer que eram profetas, sacerdotes e reis. Eram 3 tipos de pessoas que eram ungidas, ó.
E Jesus também foi ungido, porque todas essas pessoas eram ungidas para uma missão. E Jesus também veio para uma missão. Mas, olha aí, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele era o quê? Profeta. Jesus, ele era profeta. E quem é o profeta? O profeta, ele é aquele que anuncia a vontade de Deus. O profeta é aquele que recebe de Deus a palavra e transmite ao povo. E Jesus, ele também era profeta. Ele falava a vontade de Deus ao povo. Mas Jesus, ele também era sacerdote. Jesus também era sacerdote. Quem era o sacerdote, né? O sacerdote era o mediador. Ele representava o povo diante de Deus. Assim, quando o povo pecava naquela época, eles iam até o tabernáculo. E quando chegava no tabernáculo, para o perdão dos pecados, era necessário se fazer um sacrifício de um animal. E quem era responsável pelo sacrifício? Era o sacerdote, os levitas ali no tabernáculo. A Bíblia vai dizer que existia alguém muito especial, que era o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote era uma pessoa que ele era a única pessoa ali que podia entrar num lugar maravilhoso no tabernáculo, que se chamava o Santíssimo Lugar, ou o lugar santo, Santo dos Santos. Esse lugar ficava dentro do tabernáculo. E não era qualquer pessoa que podia entrar lá dentro. Precisava se santificar. E o sumo sacerdote, ele entrava naquele lugar uma vez por ano para rogar ali pelo povo. E Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que intercede por nós diante de Deus. Ele é o nosso mediador. Esses sacrifícios aqui, lá do Antigo Testamento, precisavam ficar sendo repetidos. Mas o sacrifício de Jesus não precisa ficar sendo repetido. O Senhor morreu uma vez só. Isso dura eternamente, o sacrifício de Jesus, né? Aquelas pessoas lá precisavam oferecer animais em sacrifício, mas Jesus, ele não ofereceu animal. Jesus se entregou. Ele mesmo se entregou naquela cruz. A Bíblia vai dizer que o Senhor passou por muitas coisas. Ele mesmo, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor. O Senhor se entregou por amor a mim e por amor a vocês. Naquela época, quem era crucificado era a pior morte que alguém poderia receber, né? E Jesus suportou tudo isso. Ele carregou uma cruz pesada que não era dele. Jesus, ele suportou uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele suportou cravos nas suas mãos e nos seus pés. Jesus, ele passou por muito sofrimento, mas ele foi como uma ovelha muda ao matadouro para cumprir todos ali os requisitos do sacrifício da justiça de Deus. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Jesus, ele nasceu e viveu aqui neste mundo sem pecado. Ele é o sacrifício perfeito. E ele veio para uma missão. Mas vocês viram que naquela época, as 3 pessoas que eram ungidas, reis, sacerdotes e profetas, eram ungidas com um óleo, né? O óleo sobre a cabeça deles. Mas Jesus, ele não foi ungido com o óleo, não. Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo.
O Espírito Santo foi quem ungiu a Jesus. E foi isso que nós lemos aqui na palavra, que o Senhor diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era o quê? Era evangelizar. A missão de Jesus era curar os quebrantados de coração. A missão de Jesus era apregoar a liberdade, né? Dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável da salvação. Então o Espírito Santo ungiu a Jesus para essa missão. Que maravilha! Então é por isso que Jesus Cristo, né? O ungido de Deus. Por isso que Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo para essa missão. A missão de libertar, de salvar, de dar vista aos cegos, de anunciar um reino eterno. Jesus ele veio para nos salvar do pecado e nos dar direito a uma vida eterna. Mas lá em Deuteronômios, no capítulo 30, está escrito assim: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. O Senhor disse: escolhe, pois, a vida e vive. Lá no livro de Mateus, Jesus falou sobre duas portas e dois caminhos. Uma porta estreita e uma porta larga, né? E o Senhor, ele fala ali que a porta larga é uma porta que espaçosa, que muitos entram por ela. E é também um caminho espaçoso em que muitos estão caminhando por ele. Ah, mas e essa porta larga? Essa porta aqui, é uma porta que não tem regras. É uma porta que pode tudo. Pode roubar, pode mentir, pode xingar, pode fazer maldade. Então, tudo que é ruim nesta terra, a pessoa pode fazer. Mas quem está entrando por esta porta aqui não tem um final bom. A Bíblia diz que há caminhos que parecem bons aos olhos, mas no final dele é a perdição. E quem entra por essa porta larga e anda por um caminho largo, não vai encontrar algo bom do outro lado. Olha o que vai encontrar lá, a morte eterna. Vai encontrar a morte eterna. A Bíblia diz que ali, é um lugar muito triste. É um lugar triste, é um lugar onde vai haver choro e ranger de dentes, né? Mas esse lugar aqui, Deus, ele não preparou para nós, não foi. Deus preparou para Satanás e os demônios, né? Mas todo aquele que rejeita Jesus, rejeita o sacrifício de Jesus, ele está caminhando para este caminho aqui. Mas Jesus também falou sobre uma porta estreita, sobre um caminho estreito. E esta porta aqui, ela tem regras. Essa porta aqui, a gente não pode fazer tudo o que quer, mas esta porta aqui, a porta estreita, às vezes é até difícil, às vezes é apertado, às vezes é difícil a gente se crente assim, fala, meu Deus, mas é tão difícil. Mas quem caminha pelo caminho estreito, quem caminha ali, que entra nessa porta estreita, tem o cuidado de Jesus. Jesus, ele cuida. Jesus, ele sustenta. O Senhor prometeu na sua palavra estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quem entra por esta porta, caminhe no caminho, quem é fiel, quem persevera, o que vai encontrar do outro lado, vai encontrar a vida eterna. A vida eterna que o Senhor Jesus, ele prometeu, um lugar maravilhoso. A Bíblia diz que ele foi preparar lugar e este lugar está preparado.
E ele disse que ele voltará para nos buscar. Para onde ele estiver, nós também estaremos com ele. Então vale a pena servir a Jesus, suportar tudo aqui nesta terra, sabendo que um dia nós nos encontraremos com ele. Ah, mas o que vai ter no céu, tia? O que vai haver no céu? Ah, a gente vai ver o que vai haver no céu. Jesus, ele disse o que haveria no céu. Está lá no livro de Apocalipse. Ele falou o que haveria lá no céu. Um pouquinho para a gente ter uma ideia do que vai receber aquele que vencer. Aquele que vencer. O que vai receber aquele que vencer? O que vai receber aquele que conseguir vencer? A Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse alguma das coisas que vai receber aquele que vencer. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3 que aquele que vencer terá seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Há um livro lá no céu em que tem o nome de todos os salvos, e aquele que vencer terá o seu nome escrito lá no livro da vida. Que maravilha, crianças, que maravilha! Que maravilha ter o nome escrito lá no livro da vida. Jesus também disse que ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Lá não haverá mais tristeza, não haverá mais choro e nem dor, porque Jesus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que maravilha! O que mais vai receber aquele que vencer? O que mais vai receber aquele que vencer? Nós veremos a Jesus face a face. Que coisa linda, crianças! O maravilhoso do céu não vai ser as ruas de ouro, mas vai ser ver o rosto de Jesus. Já pararam para pensar como deve ser lindo o rosto dele? E nós veremos, lá em 1 Coríntios fala que nós o veremos face a face. A Bíblia também diz que este corpo aqui que a gente tem, que cansa, que fica doente, a Bíblia diz que esse corpo aqui vai ser transformado e nós receberemos corpos perfeitos, corpos gloriosos, né? Que maravilha servir ao Senhor Jesus. O que mais vai receber? O que mais vai receber aquele que vencer? A Bíblia diz que aquele que vencer, ele vai receber o quê? Novas vestes. Ele vai receber vestes brancas. Simbolizam a pureza, a santidade e a vitória. Que maravilha! A Bíblia diz também que nós receberemos uma pedra branca com um novo nome, que só vai saber aquele que receber. O que mais vai receber aquele que vencer? Vai receber o quê? Uma coroa de glória. Lá em Apocalipse 2:10 fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Já parou para pensar, crianças? Nós receberemos uma coroa no céu, mas precisamos ser fiéis até a morte. Ser fiel a Jesus. E o que mais? O que mais vai receber aquele que vencer? O que mais vai receber? A Bíblia diz, que nós andaremos em ruas de ouro. Ruas de ouro. Pensa, que coisa mais linda! A Bíblia também diz lá em Apocalipse 2:7 que nós iremos o quê? Comer da árvore da vida. Que está onde essa árvore? Está no meio do paraíso de Deus. Essa árvore da vida é a mesma que tinha lá no jardim do Éden. E nós iremos comer desta árvore. Glória a Deus, que maravilha! Nós veremos o rio puro da água da vida que sai do trono de Deus. Lá em Apocalipse 22 fala sobre ele. Nós
veremos esse rio. A nossa alma vai ser sedenta. Que momento glorioso, crianças. Que momento glorioso, que coisa linda. E o Senhor também vai nos dar um galardão. Lá em Apocalipse 22 fala, a nossa recompensa será lá no céu. Ele diz assim, ó, eis que venho sem demora e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então haverá um galardão, haverá um lugar maravilhoso nos aguardando, mas a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte, nós precisamos continuar firme na presença de Deus. Para aqueles que já aceitaram a Jesus e para quem ainda não aceitou a Jesus, o Senhor ele nos deu o quê? O poder de escolha, de escolher. Jesus ele já fez o sacrifício. Jesus ele passou por todo aquele sofrimento para que nós pudéssemos ter direito a entrar num reino eterno. Mas ele nos dá a escolha, em escolher em qual porta, em qual caminho que a gente quer, em qual lugar que a gente quer ir. A gente quer ir para um lugar onde há um reino eterno, uma vida eterna de glória nos aguardando, ou um lugar de sofrimento, Eu creio que só tem crianças aqui que querem ir para o céu. Eu creio que só tem crianças aqui que querem conhecer a Jesus e reinar com Ele eternamente em todas aquelas maravilhas que a gente viu. Daquele que vencer vai receber. A Bíblia diz, crianças, que não se pode imaginar. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Mas Jesus, ele diz que aquele que ama Ele guarda a palavra no coração. Ou seja, aquele que ama Jesus, ele obedece esta palavra. Obedece a palavra de Deus. Então, se tem alguém que quer aceitar a Jesus, que quer receber, a gente fala aceitar, mas é Jesus que aceita a gente, né? A gente fala aceitar a Jesus, mas receber Jesus no coração, né? É Jesus que aceita a gente. E se tem alguém que ainda não recebeu a Jesus no seu coração, que está com o coração assim, ó, cheio de pecado, e precisa falar com Jesus, renovar a aliança com Jesus, essa é a hora. Esse é o momento de você receber Jesus no seu coração. E para aquelas crianças que já têm Jesus no coração, aquelas crianças que já têm assim, já recebeu Jesus no coração, precisam continuar firmes, aguardando Jesus, porque Ele vai voltar para nos buscar. Ele prometeu e Ele cumpre todas as suas promessas. Cristo, o ungido de Deus, que veio com a missão de nos resgatar. E glória a Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por nos resgatar e nos livrar da condenação do pecado. E hoje nós somos livres. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. E essa é a nossa história de hoje. Amém? Até a próxima.